Nesse vídeo, eu vou te mostrar como utilizar e implementar multithread em Java e quais são os principais conceitos associados à concorrência. Meu nome é Diego, eu sou engenheiro de software e trabalho com desenvolvimento back-end há mais de 8 anos. Gostaria de te convidar a curtir e se inscrever no meu canal para saber mais sobre carreiras em TI, programação e tecnologia. Vamos lá? Então, galera, estou aqui com o meu IntelliJ aberto. Vamos criar um novo projeto aqui. Então, vou chamar ele de Multithreading. Multithreading. Ele vai ficar aqui no meu workspace mesmo. Nós vamos desenvolver ele em Java, utilizando Maven. E vamos utilizar o Java 17, beleza? Antes de mais nada, galera, eu preciso falar com vocês sobre o conceito de thread, de multithread. Basicamente, quando você tem um programa em Java e você tem uma função main, você tem uma thread principal no programa, que é a nossa thread main, certo? Mas às vezes nós precisamos fazer e criar novas threads. E no Java a gente consegue fazer isso de duas formas. E a gente vai ver aqui no vídeo essas duas formas de fazer isso. Uma delas é utilizando o conceito de herança. Então nós vamos estender uma classe da classe thread. E a outra, nós vamos implementar uma interface que se chama Runnable. E aí, essas duas formas nos permitem fazer multithreading em Java, beleza? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira forma de implementar multithreading. E aí, para fazer isso, eu vou criar uma classe aqui, vou chamar ela de multithreading example. Essa classe, ela vai estender de thread. Então, estou estendendo de thread. Esse conceito aqui de extensão, é bastante utilizado na linguagem, no paradigma de linguagem de orientação a objetos, tá bom? Então, nós vamos usar dois conceitos muito importantes aqui de orientação a objetos. Um deles é a herança, então a gente está estendendo aqui da classe thread. Então, a nossa classe multithread em exemplo é uma classe filha da classe thread. E o outro conceito que nós vamos utilizar é o conceito de sobrecarga de métodos. Então, vamos usar essa notação aqui, override. E eu vou sobrescrever um método da classe thread. Então, a minha classe mãe, ela tem um método que chama run. Esse método, ele não recebe nenhum parâmetro, tá? E também retorna void. É basicamente o método que vai ser utilizado para rodar o nosso código. O código que está aqui dentro desse método é que vai ser rodado na forma multithread, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um for aqui básico, né? Bem básico. Vai começar em 1, vai até 5 meu for. E aí eu vou simplesmente dar um print aqui no meu i, beleza? E além disso, eu vou dar um thread.sleep de 1 segundo aqui, para que esse print para que esse i seja printado um após o outro com um intervalo de 1 segundo, beleza? Então aqui ele está pedindo aqui para eu adicionar um try-catch aqui, porque o thread.sleep ele pode dar erro, beleza? Então tô adicionando aqui meu try-catch somente para não dar erro na execução, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na minha main, vou apagar esse hello world aqui, que nós não vamos precisar, e vou criar um multithreading example. Esse cara é o cara responsável por chamar o meu código que vai rodar de forma concorrente, tá bom? E aí, uma coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo, e até recentemente aconteceu comigo, eu estava participando de um processo seletivo para uma empresa fora do Brasil, uma empresa norte-americana, e um dos requisitos da vaga era saber e conhecer conceitos de concorrência em Java. E aí, uma das perguntas que foi feita para mim durante a entrevista foi essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Basicamente, tinha um código que ele chamava uma thread dessa forma e uma thread dessa forma.
E aí a pergunta foi: qual a diferença entre essas duas formas de se chamar uma thread? E aí, galera, a diferença aqui é que se você chamar a sua thread utilizando essa chamada aqui da função run, do nosso método run, esse cara aqui não vai criar uma thread nova, beleza? Esse cara vai ser executado na mesma thread da thread do programa principal. Já se você chamar dessa forma aqui, utilizando o start, uma nova thread será criada. Beleza? Vamos testar isso? Então vamos lá. Eu vou comentar esse cara aqui, tá bom? E aí vou executar somente o meu start. Então, o que vai rodar aqui no meu start? Basicamente, o código que está aqui dentro do método run, beleza? Foi o que ele fez aqui, ó. Ele printou aqui no meu terminal de 1 até 5, no intervalo de 1 segundo, que eu tenho um thread sleep aqui. A cada 1 segundo ele printa o valor do meu i aqui, do meu for, beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Vou criar uma segunda thread, então vou chamar aqui, ó, multithread em example 2, e vou fazer a mesma coisa aqui, dando um start. E aí vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai executar isso de forma concorrente ou ele vai executar isso de forma um depois do outro, né? Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Então olha que legal, aqui ele está executando duas threads de forma concorrente. Então aqui, diferentemente, vamos fazer um exemplo aqui utilizando o run, beleza? Então vou comentar esse cara aqui. Vou chamar o run aqui uma vez. Beleza, aqui ele ficou igual ao exemplo aqui do start. Mas, como eu disse, muito cuidado com isso, porque se eu chamar aqui o example 2 e chamar o run dele, vocês vão perceber que esse cara ele não vai ser executado de forma concorrente. O que quer dizer isso? Quer dizer que primeiro ele vai printar de 1 até 5, intervalando 1 segundo, e depois ele vai executar novamente a função e vai printar de 1 até 5 de novo. E isso não vai ser feito de forma concorrente, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então vou dar um run. Olha só, ele printa de 1 até 5. E aqui ele começa a printar de novo. Isso quer dizer que ele não foi executado de forma concorrente. Beleza? Então essa perguntinha é uma perguntinha muito legal aí, que tem caído bastante em entrevistas. É legal você saber qual a diferença entre o run, utilizar o run de uma classe que estende de thread, e qual a diferença entre utilizar o start. Então, como eu disse, o start ele inicia realmente uma nova thread, e as suas execuções são feitas de forma paralela. O run não, o run ele continua usando a thread principal do seu programa, o processo principal, que é a função main. Beleza? Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui também é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu excluir essa linha aqui. Vou apagar aqui o run, tá bom? Nós não vamos utilizar mais. Deixa eu descomentar isso aqui. Vou deixar um cara aqui só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um for aqui também. Vou começar em 1. E ele vai até 5. Certo? Até 5 não. Até 3 é suficiente. E aí, eu vou dar um start nessas threads aqui dentro. O que isso vai fazer? Né? A gente vai iniciar aqui, então, 3 threads ao mesmo tempo, beleza? E além disso, o que eu vou fazer aqui? Esse cara, ele vai ter uma propriedade aqui chamada thread number, tá? Que vai ser basicamente o identificador da thread. Thread ID. E aí, o que eu vou fazer? No meu print aqui, eu vou printar o meu ID. E aí eu vou criar um constructor aqui. Vai receber um integer thread ID.
meu this.threadID. Beleza? Opa. Beleza. Vou vir aqui na minha main. Esse cara agora vai ficar aqui dentro, meu new, tá bom? E aí o meu ID vai ser o i. Beleza? Então, basicamente, agora a gente vai ver qual thread está executando o print, beleza? Então, vai printar aqui o i, e aí a gente vai ver o ID da thread que está sendo executada, beleza? Deixa eu executar aqui. Olha só, olha que legal. As threads aqui, elas são executadas de forma independente. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que a primeira thread que printou o número 1 foi a thread 2. A segunda foi a thread 3. Então, não necessariamente aqui foi na ordem. Por quê? Porque várias threads estão sendo executadas ao mesmo tempo, beleza? Pelo programa. E aí, agora, vamos fazer uma coisa legal aqui, ó. Fazer o seguinte. Se o meu thread ID for igual a 3, eu vou lançar uma exceção, tá bom? Vamos ver o que acontece aqui. Lançar uma runtime exception. Lembrando que se a gente fosse executar esse programa aqui utilizando a execução normal, sem utilizar os conceitos de concorrência e multithreading aqui do Java, esse cara aqui ia parar o meu programa, beleza? Então, quando ele chegasse aqui, ele ia simplesmente parar o meu programa e não ia executar o resto. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui utilizando multithreading. Vou dar um clear aqui, vou executar. Olha que legal. Como eu falei antes, as threads, elas são execuções independentes. Então, uma thread que lança uma exceção não interfere em outra thread, beleza? Então, aqui a única thread que foi parada foi a thread 3. As outras duas que foram criadas, elas continuaram executando o seu fluxo normal. Não tiveram problema para terminar de executar o seu fluxo de código, beleza? Agora, vamos fazer um outro teste aqui, mais interessante ainda, tá? Eu vou tirar esse cara daqui, esse throw new exception, vou lançá-lo aqui na minha main, na minha thread main aqui. Vamos ver o que esse cara vai fazer aqui, tá bom? Novamente, como vocês podem ver aqui no console, no terminal, as minhas threads não deixaram de ser executadas, mesmo que na thread main eu tive uma exceção, beleza? Então aconteceu um erro aqui na minha thread main, mas as minhas threads que foram criadas, os meus fluxos que foram criados de forma independente, executaram normalmente, sem nenhum problema. Todos os passos do meu código lá dentro da minha função run foi executado, beleza? Então, isso também é uma coisa bem interessante, porque quando a gente começa a entrar nos conceitos de concorrência, algumas coisas começam a ficar confusas. E aí, quando a gente entende esse conceito de que quando uma thread é criada, ela é independente de qualquer fluxo de execução, a gente consegue explicar, por exemplo, como essas coisas aqui relacionadas a exceções e a erros que acontecem em uma thread não param outras. Como eu disse, threads são fluxos de execuções independentes, tá bom? Vamos ver agora a outra forma de implementar multithread em Java. Então, para isso, eu vou criar uma classe nova aqui, que vai chamar multithreading example interface. Então, como eu falei para vocês, uma das formas, então, é utilizando o extends, a gente estende de thread aqui. E a outra forma é você implementar a interface runnable. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse código aqui que já existe. Vocês vão ver que não muda praticamente nada. A única coisa que eu vou ter que mudar aqui é o nome do construtor, tá? Porque a minha classe mudou de nome, então eu preciso mudar o nome do construtor. E aqui a minha implementação não muda nada. Por quê? Porque basicamente o que eu estou fazendo aqui é implementando esse método run
que tem nessa interface aqui, tá? É um método abstrato dessa interface. E aí, uma outra coisa que eu preciso fazer quando eu utilizo essa forma aqui de criação de multithreading, eu preciso criar minha thread de uma forma um pouquinho diferente. Então, vou comentar esse cara aqui, vou copiá-lo, e em vez de criá-la dando o start aqui, eu vou criar uma thread, chamar ela de myThread, recebe new thread, e aí vou passar aqui para minha new thread uma instância da minha multithread example interface, beleza? Se eu ir, e aqui eu passo exatamente isso, beleza? E aí, para dar o start aqui, novamente, o método utilizado aqui é o start, não o run. Se você chamar o run aqui, ele não vai criar uma thread nova. E aí, basicamente, o que aconteceu é que aqui eu aumentei uma linha a mais, tá bom? Então, aqui eu tinha 2 linhas aqui para criar minha thread. E aqui eu tenho 3 linhas. Então, vamos ver como é que vai executar esse cara aqui, beleza? Basicamente a mesma coisa, não muda nada do conceito de cima. Deixa eu tirar esse throw aqui também. E vamos executar de novo. Então, basicamente, a mesma execução da forma de cima, beleza? Utilizando lá o conceito de herança. E aí você me pergunta, qual dos dois é melhor? Vamos lá, existem vantagens e desvantagens para cada forma. A primeira vantagem da forma de cima, essa forma aqui, é que você tem uma linha a menos de código, beleza? Você tem uma linha a menos na hora de criar a sua thread. Entretanto, se você utiliza essa forma aqui, utilizando o conceito de interface, você, no Java, o Java é uma linguagem que não te permite estender de mais de uma classe. Java não tem herança múltipla. Então, utilizando aqui o conceito de interface, você pode estender de qualquer uma outra classe. Então, supomos que aqui você tem uma classe que é a cliente e aqui você está estendendo de uma classe pessoa, por exemplo, tá? Porque o cliente tem vários dados que pessoa tem e faz sentido o cliente ser uma classe filha de pessoa. Se você utilizar o extends thread aqui, você não pode estender de thread e pessoa ao mesmo tempo. O Java não te permite isso. Entretanto, se você usar a interface runnable, você pode vir aqui e estender de pessoa. Beleza? Então, essa é uma vantagem de utilizar o runnable, é que como o Java não te provê a implementação de herança múltipla, você pode utilizar a implementação da interface e herdar de uma outra classe, caso seja necessário. O Java também permite você fazer a implementação de várias interfaces, tá? Então aqui eu podia ter runnable, podia ter uma interface aqui, cadastra cliente service, por exemplo, beleza? O Java não permite herança múltipla, mas te permite implementar várias interfaces. Bom, galera, é isso. Sobre concorrência e multithreading em Java, é isso que eu tenho para passar para vocês. Eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo. E se puder, deixe comentário. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário que eu estarei respondendo a todas, tá bom? Muito obrigado, você que acompanhou aqui até o final. Espero que tenha solucionado todas as suas dúvidas aí. Um abraço.